Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Pedro Marcos Lopes considera que estes partidos desta nova direita radical, se lhe quiserem chamar assim, não são apenas pessoas com quem ele discorda diametralmente, são também traidores, segundo o próprio. E, portanto, eu venho mostrar-vos efetivamente esta intervenção miserável por parte de Pedro Marcos Lopes e venho fazer uns comentários sobre quem é que são os verdadeiros traidores e porque é que são verdadeiros traidores. E, portanto, vamos ouvir Pedro Marcos Lopes a falar um bocadinho sobre o assunto e a dizer que tanto eu como vocês, que efetivamente votamos em traidores, segundo o próprio, eventualmente também seremos traidores, segundo a ideia dele. E, portanto, vamos então ouvir. Os partidos como a AfD, como o Chega, como a Le Pen, não são só tipos que têm uma ideologia, são traidores. Porque são partidos que estão a ajudar a destruição da Europa, ou pelo menos, ou a destruir, ou ficar com aquela Europa, que é uma Europa... A Europa deles é uma Europa que se quer aliar a Putin e a Donald Trump. Portanto, o que eles são traidores. Aliás, tem sido muito curioso ver, por exemplo, em Portugal, que é onde nós vivemos, o embaraço terrível, que por acaso até nem é bem embaraço, dos que diziam mal de Putin, mas diziam bem de Trump, agora não sabem o que dizer. Bom, meus caros, esta foi a intervenção do comentador, portanto ele considera que estes novos líderes partidários são traidores e que estes partidos, ele diz a AfD, o Chega e a Le Pen, portanto a Le Pen é um partido, portanto é também para verem a qualidade, nem sequer se lembra do nome do partido da Le Pen, é o Rassemblement Nacional, ou Pedro Marcos Lopes, já agora também para ajudar. Eu acho muita piada, nestas narrativas de um modo geral no mainstream, estas pessoas consideram verdadeiramente, e aqui ficou claro, acho que ninguém ficou com dúvida disso, estas pessoas consideram verdadeiramente que estes partidos são o problema, não são uma reação ao problema. Portanto, para Pedro Marcos Lopes, que comenta na SIC Notícias, que tem uma vida, imagino, muito acima da média dos portugueses, para ele não há problema nenhum. E, portanto, como para estas pessoas não há problema nenhum, o verdadeiro problema é ideológico e é partidário. Como se a perda do poder de compra não fosse um problema, como se a invasão do continente europeu não fosse um problema, como se o desmerecer dos valores a nível europeu e como se o desfazer da nossa identidade não fosse um problema, nomeadamente o encontro entre Roma, Atenas e Jerusalém, que eu sei que é uma coisa que provavelmente o Pedro Marcos Lopes não conhece, porque isso para ele não são valores, ou são valores liberais em que as pessoas são todas um bocado de cinzento que não têm opinião sobre nada, ou então se têm alguns valores que são fascistas e de extrema-direita, etc. Mas eu acho que traidor é o Pedro Marcos Lopes. No meu entender é Pedro Marcos Lopes e muitos comentadores que lhe fazem companhia neste canal. Neste canal, e não falo especificamente só deste painel, falo de tantos outros painéis neste mesmo canal. Pedro Marcos Lopes é um daqueles que tem apregoado a destruição dos valores ocidentais. Não só Pedro Marcos Lopes, mas a SIC Notícias, onde ele está a comentar, nem me vou dirigir só ao próprio, porque eu acho que o próprio nem vale a pena, mas dirigindo-me aos comentadores de um modo geral, são estas pessoas que têm apregoado a substituição populacional, que dizem que para colmatar e para rejuvenescer a população portuguesa, nós não precisamos de manter cá os nossos jovens. Precisamos é de importar pessoas do terceiro mundo. Precisamos de importar pessoas que façam trabalhos com salários semi-escravos e que, aliás, satisfaçam as nossas necessidades, porque os portugueses objetivamente recusam-se a fazer determinados trabalhos por determinados salários. Porque o problema dos portugueses nunca foi trabalhar. Vejam o que é que os portugueses estão a fazer nos países nórdicos. Os portugueses nos países nórdicos também estão nas obras, também fazem entregas de comida, só que fazem por salários adequados. E é esta a principal diferença. Quem traiu o país, Pedro Marcos Lopes, foram governantes durante 50 anos, que alternaram o poder entre si, distribuíram cargos pelos amigos e agora, neste momento, estão a apregoar uma substituição populacional. Até a dita direita, que é representada por Luís Montenegro, quer dizer, se Luís Montenegro é de direita, chamem a polícia, como se costuma dizer, mas até a dita direita é a favor do tipo de agendas progressistas que o Pedro Marcos Lopes defende em televisão nacional. É verdade. Televisão essa que, inclusive, durante o Covid, recebeu financiamento do Estado. E, portanto, obviamente que depois as pessoas ficam a pensar se estamos mesmo a ouvir Pedro Marcos Lopes ou estamos a ouvir um guião que foi escrito para que estas pessoas dissessem em direto. Ou, pelo menos, se não dizem guião nenhum, pelo menos chamam as pessoas que se enquadram perfeitamente naquele guião. E, portanto, podem ser verdadeiras sobre as suas opiniões, mas só podem ter aquela opinião. E, portanto, Pedro Marcos Lopes cabe perfeitamente nesse registro. Porque não diz nada fora da
caixa. Aliás, acho que até foi a ERC que avisou os meios de comunicação tradicionais que estavam todos a dizer a mesma coisa nos mais variados canais, que se mudassem de canal não viam grande alteração de opinião. Isto são vocês. A traição verdadeira ao país não é a chegada de André Ventura há 5 ou 6 anos atrás. A traição verdadeira ao país é Pedro Marcos Lopes e tantos outros andarem a fazer uma lavagem cerebral completa aos portugueses e implementarem as vossas agendas progressistas sem dar a possibilidade de contraditório. Isto é a traição do país. A traição do país é vocês dizerem que o país, estando vocês numa situação privilegiada, é dizerem que o país está numa circunstância boa e explicarem aos portugueses como é que eles se devem sentir. Traição ao país é vocês ignorarem todos os fatores da vida comum dos portugueses e dizerem que o problema da Europa é a extrema-direita. A traição ao país é vocês, numa circunstância privilegiada, tentarem-nos explicar aquilo que devemos ou não sentir, de que forma é que devemos ou não votar e o que é que somos consoante a vossa perspectiva, segundo aquilo que votamos. Isso é que é uma traição ao país. Traição ao país é uma substituição populacional, é a destruição dos nossos valores, é a diluição da nossa identidade e vocês a rir-se nas televisões portuguesas a dizer que ainda precisamos de mais imigração para sermos substituídos objetivamente, aliás, como já foi admitido pelo seu colega de painel, Daniel Oliveira, que é muito favorável à substituição populacional. E, portanto, vocês é que são os traidores ao país. Estes partidos, por quererem uma neutralidade colaborante, digamos assim, com as várias potências a nível mundial, é o mais normal que existe. Metam uma coisa na vossa cabeça. Não há bons na história. E isto foi um ensinamento que tive o prazer de perceber, efetivamente, com o professor António Sousa Lara, que, aliás, a quem dou 3.000 vezes mais crédito do que, por exemplo, ao Pedro Marcos Lopes. O professor António Sousa Lara explica isso de forma plena nos seus livros. Eu até tenho aqui um livro do seu professor, mas por acaso não sei dele. Mas que é muito explicado. Inclusive, a diplomacia do Dr. Salazar tinha base muito nesta ideia, que era a neutralidade colaborante. Não há bons na história. E o Pedro Marcos Lopes comenta como se nós fôssemos os bons, como se nós fôssemos as pessoas espetaculares, como se no Ocidente fôssemos livres de pecados. Eu acho que o Pedro Marcos Lopes precisa de um abanão de realidade. Só que como ele anda, obviamente, nas televisões portuguesas, não vai ao país comum, sabem quando é que Pedro Marcos Lopes teria um abanão da realidade? Quando estivesse no Martim Moniz. Ao pé das mulheres que não conseguem ir ao Martim Moniz durante a noite. E, aliás, durante o dia já é o que é. Ao pé das pessoas que vivem reféns em determinados bairros onde a polícia não consegue entrar e ao pé das pessoas que vivem reféns nesses mesmos bairros dos bandidos. Porque muitos dos bairros sociais, a grande maioria das pessoas são boas pessoas e eu tenho a certeza absoluta disso. Aliás, eu próprio vivo num. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta nisso de que as pessoas que vivem nestes bairros são maioritariamente boas. Mas há um problema. Estão reféns dos bandidos. E, nomeadamente, de bairros onde as polícias não podem entrar. E, portanto, este é o problema de Pedro Marcos Lopes. Não sai da sua bolha de privilégio. Isto até parece o comentário de uma pessoa de esquerda, mas efetivamente não é. Pedro Marcos Lopes não sai da sua bolha de privilégio. E, portanto, traidor é o Pedro Marcos Lopes. Traidores são os canais portugueses que querem implementar uma agenda mesmo contra aquilo que são as vontades dos portugueses. Traidores são vocês. E, portanto, nem a Pedro Marcos Lopes, nem a nenhum comentador zeco da treta das televisões portuguesas, eu lhe admito ser chamado de traidor. Isso não lhe aceito. Porque quem destruiu o país foram vocês. Nós, se estamos na cauda da Europa, na maior parte dos critérios em que se pode medir verdadeiramente essa situação, é precisamente por causa, número 1, de governantes miseráveis e, número 2, de mídia miserável que tem legitimado esses mesmos governantes. E o Pedro Marcos Lopes é precisamente a representação clara de que, efetivamente, os mídia tradicionais beneficiam de determinadas agendas. E, aliás, também são pagos para dizer determinadas coisas. A própria AD, neste momento, deu 55 milhões aos meios de comunicação tradicionais e, portanto, como sabem, quem paga a banda escolhe a música. E Pedro Marcos Lopes é um ótimo músico desta mesma banda. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Pedro Marcos Lopes, traidor, é o senhor. Saiba disso. Portanto, é um bocadinho por aqui. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.